Amém, meus irmãos? 32 nações, irmãos. Acredito que no simpósio do ano que vem vamos estar falando de quase 40 nações, por conta das próximas nações que nós iremos entrar. Está conosco o primeiro missionário a ser enviado pela Missão Desafio, Pastor Ibrahim. Então, né, Pastor Ibrahim? Pastor Ibrahim, quando foi para o campo, era bem jovem com a missionária Nelly, com seus 3 filhos, já no campo há 35 anos. Tudo que nós falamos ontem, hoje, que vamos falar à tarde, à noite e amanhã até às 13 horas, são trabalhos, irmãos, que os nossos missionários estão realizando no campo. Não estamos apresentando nada que a gente buscou na internet ou alguma informação. Tudo trabalho realizado pelos missionários. E ainda não vai dar tempo de todos falarem, olha só. E todo esse trabalho nasceu há 35 anos no coração de um homem, irmãos. O Espírito de Deus soprou ao coração do pastor Joel Estevanato, que foi o fundador da Missão Desafio, é o conselheiro da Missão Desafio, diretor do programa Índia, Butão e também dos Estados Unidos, pastor dessa igreja, e eu gostaria que a igreja recebesse o pastor Joel, que vai ser o pregador agora, saudando a Jesus, bem forte, na salva de palmas. Vamos receber o servo do Senhor. Ele tinha que me lembrar. Domingo passado estive aqui com a igreja, como de costume, e tivemos uma participação das crianças no culto. Na verdade, as crianças ajudaram a fazer o culto. Em todos os momentos do culto, as crianças participaram. E foi programado para que uma menina desse uma introdução à mensagem. E ela, na hora que eu fosse pregar antes, ela trouxesse a temática e desse uma introdução da temática para depois eu pregar. E ela começou a falar aqui, falou por 7 minutos e meio. Mas quando ela terminou de falar, eu já não tinha mais o que falar. E agora o Emerson chega aqui e fala para mim, eu ia trazer a Rebeca, mas é você mesmo. Eu estou assustado com o nome Rebeca hoje. Se tiver alguma Rebeca aqui, por favor, não chegue perto de mim. Eu engoli a mensagem a semana passada. Eu gastei bastante tempo preparando como de hábito e depois eu guardei, eu não preguei. Não tinha o que pregar. O que é de extraordinário é como Deus age, faz as coisas, e aquela criança foi tão usada por Deus, a Rebeca. Estou sonhando com Rebeca até hoje, desde domingo passado. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Capítulo 4. O simpósio de missões, ele é um painel, onde aqui desfilam pessoas diferentes, falando de lugares diferentes, de situações diferentes. E essas pessoas, cada uma delas, fala na sua característica. E é evidente que cada um deles está tentando trazer a realidade daquilo que move a mente, o coração deles e a vida deles. Que os impulsionou um dia a se mudarem de um país ou a irem para uma outra cidade e a mudarem um contexto de vida. E hoje faz parte da vida deles. Alguns são mais emotivos ao falar, alguns são mais divertidos quando falam, alguns são mais eufóricos, outros são mais didáticos. São características diferentes. O proveito desse painel para nós que nos assentamos e ouvimos é nós passarmos por cima de tudo isso e conseguirmos chegar na cerne da questão. Esse é o proveito. O proveito não é porque ouvimos
ouvimos alguém ou alguma coisa que nos mexeu intelectualmente, emotivamente, e fazer disso a graça do simpósio. Porque a graça do simpósio está em nós pularmos aquele que está falando e o jeito dessa pessoa e chegarmos àquilo que está acontecendo, onde o Senhor Deus nos convocou a intervirmos. Então, não nos apeguemos ao nosso jeito, que se agrada de um outro jeito. A nossa forma, que se adequa a uma outra forma de alguém que fala, de alguém que expõe. Porque o principal não é isso. O principal são aqueles em todo o mundo que estão perecendo. E a cada segundo, uma pessoa morre no mundo sem ouvir falar de Jesus. Enquanto gastamos horas aqui, milhares e milhares e milhares de pessoas morreram, desde ontem à noite. E tantos outros vão morrer até amanhã, meio-dia, sem terem ouvido falar de Jesus. Essa é a cerne. Isso é o propósito. E alguém pode sair daqui amanhã, quando terminar o simpósio, dizendo: eu tive um bom proveito do simpósio, se conseguir colocar os olhos e o coração além da fala, além do visual que foi apresentado aqui. Senti de dizer isso para vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. O texto sagrado diz: naquele dia, à tarde, fim da tarde, Jesus falou em particular aos discípulos que tinham passado o dia inteiro com ele junto com uma grande multidão. Vamos passar para a outra margem. E aquela multidão foi dispersa e levaram Jesus, como ele estava no barco, mas daquela multidão alguns barcos tiveram a iniciativa de seguir. Versículo 37, que é o centro dessa palavra, porque eu quero falar com vocês sobre as tempestades da vida. E esse texto que estamos lendo, ele nos fala de 3 tempestades. Versículo 37 diz: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Preste atenção nesse ainda. Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigados. Podem sentar. Versículo 37, levantou-se grande temporal. Como antecipei para vocês no texto, não explicitamente nesses versículos que lemos, mas no texto em si nós temos 3 grandes tempestades que acontecem e que nós, assim como os discípulos, são chamados a lidar com elas. 2 dessas tempestades são impositivas e acontecem na vida de todas as pessoas. E eu não estou falando da igreja ou de cristãos, de todas as pessoas na face da terra. 2 tempestades são impositivas. E a forma como reagimos a essas 2 tempestades é que vão permitir que nós enfrentemos a 3ª tempestade, que é aquela que é o alvo da existência de cada cristão na terra. A maneira como nós temos reações diante das 2 primeiras tempestades, então vão nos gabaritar para enfrentarmos a 3ª tempestade. Nem todos vão passar por essa 3ª tempestade, nem todos vão olhar para elas, nem todos vão entendê-la.
mas é de suma importância que cumpramos a terceira tempestade, porque ela está relacionada com missões. A primeira tempestade que os discípulos passam, ali é uma tempestade natural, e é a tempestade que todos nós passamos e todos estão sujeitos às tempestades naturais da vida. Mateus capítulo 5, versículo 45, o Senhor diz: porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Da mesma forma, essa primeira tempestade, que são as tempestades naturais, ela é impositiva a todas as pessoas. Pessoas justas, pessoas injustas, pessoas boas, crentes, não crentes, todos estão sujeitos a essas tempestades naturais, que o Senhor Jesus transmite essa mesma mensagem, dizendo: no mundo vocês terão aflições. Então Jesus fala de tempestades que todos vão passar enquanto estão na terra. É interessante que Jesus descansa nessa tempestade natural, e os discípulos estão desesperados. Aqui nós começamos a perceber reações diferentes numa tempestade natural. Jesus dormindo, descansando, e os discípulos apavorados. Eu não estou entrando na questão daqueles que, como diz Oséias 8:7, semeiam ventos e colhem tempestades. Eu não estou falando de uma outra tempestade, que seria uma quarta tempestade, aquela que não é impositiva e não temos que enfrentar, mas nós mesmos causamos pelas nossas escolhas, comportamentos e desejos. Isso eu estou desprezando. Eu estou falando apenas das tempestades impostas para nós. E essa primeira tempestade, ela é natural. Ela acontece independente das nossas posturas. Ela está pré-anunciada, pelo que eu já falei a vocês. E nós todos sabemos que temos que passar por elas. O que está acontecendo ali naquela tarde, no Mar da Galileia, é algo natural, é um choque climático. Algo comum que acontecia muitas vezes durante o ano, que os discípulos sabiam que provavelmente poderia acontecer, e que Jesus, ao levá-los no barco naquele horário, naquele lugar, também já sabia que poderia acontecer a tempestade. Os ventos frios das montanhas ao redor do Mar da Galileia, em choque com o ar quente saindo das águas quentes expostas ao sol, geravam um conflito climático que mexia com as águas. E as águas se movimentavam, às vezes de uma forma mais intensa e às vezes menos, mas era algo natural. Assim como nós enfrentamos conflitos naturais, e eles são previsíveis, mesmo quando nós estamos fazendo tudo o que é certo. E acontecem tempestades. Os discípulos estavam fazendo o que era certo. O texto bíblico diz no versículo 36 que os discípulos estavam com Jesus. É certo estar com Jesus. No mesmo versículo diz que os discípulos estavam ali porque estavam obedecendo Jesus. E é certo obedecer Jesus. No versículo 35 diz que os discípulos estavam ouvindo Jesus. E também isso é certo. Eles estavam fazendo o que era certo, e ainda assim veio uma tempestade natural. E quando veio aquela tempestade natural, eles perguntaram ao Senhor: mestre, versículo 38, o Senhor não se importa que perecemos? Quantas vezes, enfrentando as nossas tempestades naturais, nós achamos que o Senhor está distante, está longe. Ele não está nos ouvindo, porque as nossas orações parece que mesmo no momento de efetuá-las ou pós-oração, elas não surtem algum efeito em nós. Não surtem algum efeito nas circunstâncias. As coisas não mudam, as situações não são alteradas, e nós mesmos ficamos chafurdados naquela dor daquela tempestade. Parece que Ele está distante e Ele não se importa.
O que acontece é que Jesus não acorda com as nossas tempestades. As tempestades que passamos não importam a Jesus. Ele dorme. Enquanto estamos envoltos nessas tempestades naturais, o Senhor está dormindo, Ele não se importa, porque a tempestade não o acorda. Os discípulos vão acordar Jesus, eles vão falar com Jesus. O que desperta Jesus nas nossas tempestades naturais é a oração. É quando nós nos prontificamos a buscá-lo. Os discípulos, por mais que são repreendidos depois pela forma como agem, eles têm uma atitude positiva, porque eles vão falar com Jesus. Não adianta nas nossas tempestades naturais falarmos com as pessoas, reclamarmos delas, ficarmos inconformados, revoltados. Não adianta falarmos conosco mesmo, questionando aquilo que a palavra de Deus afirma categoricamente que Deus faz. Porque as tempestades não passam, isso não leva a nada. O que nós precisamos é ir até onde Jesus está e despertar Jesus, tocar em Jesus, falar com Jesus. Tempestades não tocam Jesus, mas a nossa oração toca o Senhor Jesus Cristo. Tempestades não acordam o Senhor, mas as nossas orações acordam. Quando nós sabemos que Ele está conosco e presente. Há uma segunda tempestade aqui. Essa tempestade, ela não é natural. É uma tempestade que ocorre em decorrência da tempestade natural. É uma tempestade no interior dos discípulos. Agora, não é uma tempestade de fora que os afeta, mas é uma tempestade que não nasce de um choque climático, ou de situações aplicando a nós da vida, situações naturais. É uma tempestade que nasce no interior deles em decorrência dessas tempestades naturais. Todos nós, de alguma forma, somos afetados pelo que acontece no nosso entorno. Uma viuvez, a morte de um filho, um desemprego. Pastor que está aqui, um culto que você não consegue se desenvolver ministrando. Um DR do casal. Um problema na educação de adolescentes, de filhos. É impossível que essas coisas que acontecem no entorno da nossa vida estejam de uma forma distanciada do nosso interior, a ponto de que elas não penetrem em nós. Mas é necessário saber lidar com elas ao penetrar em nós. E os discípulos demonstram ali que quando a tempestade natural acontece, eles não estão prontos para que aquela tempestade natural não cause uma tempestade interior neles. E nasce dentro deles uma tremenda tempestade. O versículo 40, Jesus que repreende porque Ele é pai, e pai corrige filhos porque ama, Ele repreende o vento antes e agora Ele repreende os discípulos. E no versículo 40 Ele diz: por que vocês são tão medrosos? Por que o pavor e o medo entrou dentro de vocês? É muito bonito a gente ficar aqui sentado no nosso comodismo e de criticarmos os discípulos e dizermos, mas eles estavam num barco sem muitas estruturas e com águas elevadas subindo e a água entrando no barco e o barco indo a pique, e eles estavam vendo uma situação calamitosa ali, que normalmente nós iríamos pôr a mão na cabeça dele e falar, calma, Deus vai te ajudar. Mas Jesus não, Jesus os repreende. E em outras palavras ele diz, por que vocês estão permitindo que essas tempestades naturais para as quais vocês já deviam estar preparados, porque sabiam que elas viriam, por que vocês estão permitindo que elas venham criar uma tempestade dentro de vocês? Por que vocês estão permitindo que aquilo que não se pode impedir venha ocasionar algo em vocês que pode ser impedido?
Por que que vocês vivem esse interior tumultuado, com medo, assombrados, assustados? Por que que vocês deixaram essa tempestade interior se alojar em vocês? E a gente percebe o efeito claro disso, porque diante da tempestade natural, enquanto os discípulos ficam inertes e paralisados pelo medo, Jesus age. E quando pessoas permitem que uma tempestade exterior entre no interior delas, elas começam a ser amarradas, elas começam a ser algemadas, elas começam a ser caladas, elas começam a se tornar cegas para as coisas que estão acontecendo e desajuizadas, porque não tem sabedoria para agir. Eles não fazem nada, a não ser algo louvável de acordar Jesus, de chamar Jesus, de orar a Jesus, sim, mas eles não têm nenhuma ação prática, eles não têm nenhuma postura, eles não têm nenhum comportamento. E Jesus os corrige, perguntando a eles: por que vocês estão ou são tão covardes, tão medrosos? Espalhando essas palavras em outros termos, eu diria que Jesus está dizendo: vocês não precisavam ter essa tempestade desse tamanho no interior de vocês. Aqui do lado de fora ela acontece e vocês não têm como impedir. Mas dentro de vocês, vocês não precisavam ter essa dor que estão sentindo, esse medo, esse sofrimento. Alguns podem perguntar: mas como? Como que meu filho morre e eu não vou ter uma tempestade no meu interior? Não, aqui não tem um pregador insensível que vai dizer bola para frente, vai tomar sorvete, esquece o assunto. Não! Vai ter uma dor, mas aqui tem um pregador dizendo que existe um Espírito que habita em nós, que é suficiente para, com o passar do tempo, passa a noite, mas o Espírito é suficiente para trazer consolo, para trazer conforto, para trazer vigor. Ele habita dentro de nós e foi para isso que ele veio, para nos confortar, para nos consolar. E quando ele tem permissão de agir, aquela tempestade exterior, ainda que entre, abale, mexa, ela não se aloja, ela não permanece. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Vocês sabem que não estamos falando de horas, nós estamos falando de um tempo, de dor, de luto, mas isso tem que acabar. E eu quero declarar sobre os missionários, pastores, crentes, irmãos que estão aqui: essa tempestade interior não pode casar com você e você não pode casar com ela. Vai acabar. Você não tem aliança com tempestade interior. Dói um pouco, mas não pode durar para sempre. Tem que acabar. No mesmo versículo 14, Jesus justifica a sua pergunta, que em algum momento pode parecer insensibilidade. A pergunta é essa: por que vocês são tão medrosos, ora, diante de um quadro daquele, como não ter medo? Pode parecer isso, mas no mesmo versículo ele faz outra pergunta, que ele justifica ter feito a primeira. Ele diz: como é que ainda não tem fé? Por que Jesus dormiu? Por que Jesus estava ali como que indiferente à tempestade? Era um grande seminário aquele dia. Do versículo 1 ao versículo 34. Nesse período de tempo que expressa aquele dia, Jesus não curou ninguém. Jesus não libertou ninguém. Jesus não fez nenhum sinal. Jesus não fez nenhum milagre. Nenhum prodígio. O que as pessoas daquela multidão que foram para lá esperavam não foi feito. Mas Jesus fez um dia inteiro de seminário. Do versículo 1 ao 34, ele trouxe uma temática. E a temática versava em torno da palavra de Deus que produz fé. E ele falou o tempo inteiro para a multidão e os discípulos na primeira cadeira.
Ele falou o tempo inteiro sobre o valor da palavra. Capítulo 4, ele começa falando da parábola do semeador. E vocês a conhecem, eu não vou destrinchar por ela. Mas o semeador lançou as sementes. Em algum terreno produziu, em outro não. Depois disso, ele fala sobre a luz. Ele fala sobre a luz. Ele diz no versículo 21, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocado debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto. E aí por diante ele vai falando do valor da luz. E quando a gente faz uma pequena correlação bíblica, a gente já entende que a luz emana a palavra. A tua palavra é luz. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então a palavra de Deus é luz. E Jesus fala sobre essa luz que emana da palavra, da semente que o semeador saiu a semear. Depois Jesus no seminário fala sobre uma outra parábola, a palavra da semente. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, ele dorme e acorda. No versículo 26 em diante, ele dorme e acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce sem que se saiba como. Tudo isso ele está usando para falar do valor da palavra. Depois ele fala da parábola do grão de mostarda, onde ele continua falando sobre a palavra prosperando, crescendo, aumentando, produzindo. E aí entra no versículo 35, quando ele diz para os discípulos, agora vamos para o outro lado, vamos enfrentar uma tempestade natural. E agora, aquela aula teórica do dia inteiro, Jesus vai transformar numa aula prática, e ele vai dormir. E ele dorme assim. Ele quer ver como que os discípulos vão reagir. Chegou a oportunidade de pegar a palavra e usar. Chegou a oportunidade da palavra que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, que ela produz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. E que Isaías, no capítulo 53, diz que essa palavra só funciona para aqueles que ouvem e dão crédito a essa palavra. A quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. São duas perguntas de Isaías 53:1, onde está refletido o seguinte: uma é pergunta, a outra é pergunta que responde à pergunta. Então não tem pergunta sem resposta. Quem deu crédito à nossa pregação pode tirar a interrogação da segunda pergunta e colocar uma afirmação: aquele que se manifestou o braço do Senhor. Quem dá crédito na palavra, a mão de Deus se revela sobre a vida dele. E no seminário daquele dia, Jesus dorme, com o olho meio aberto, para ver como os discípulos reagem. E aí eu vou para o meu campo de especulação. Fico imaginando dois ETs juntos. E tem gente que não acredita no que acontece lá em Varginha, Minas Gerais. Dois ETs juntos aqui na nossa frente. Jesus está ali, esperando a reação positiva. O resultado é a prova do seminário, para ver como eles reagem. A nota não foi boa. Me ajuda, pergunta para o seu irmão, como é que está a tua nota, irmão? Porque você vai semanalmente à igreja, você vai a culto, você vai a simpósios, você vai a seminários, você lê a Bíblia, você estuda a palavra, tem momento até que se emociona com a palavra, ri, chora, medita, prepara a mensagem. Aí no dia seguinte vem uma tempestade natural. No dia seguinte vem um choque climático. No dia seguinte vem uma má notícia, um dia ruim. E aí como é que você reage? Aquela tempestade exterior entra em você e se transforma numa tempestade interior. Ou vem uma dor, uma luta, mas daqui a pouco você se revigora na força do Senhor teu Deus que te falou a palavra. E pega a palavra, dá crédito nela e se posiciona.
a nota que nós estamos tirando? Qual é a nota? Mas os alunos preferem ficar com as desculpas. É porque a minha dor, é porque o meu problema, é porque a minha luta, é porque essa tempestade, é porque esse sofrimento. Você não sabe o que eu estou passando. Se Jó tivesse aqui, ele teria dó de mim. Nós preferimos nos confortar com essa misericórdia própria de si mesmo. Nós preferimos nos entregar a esse sentimento de pobrezinho que eu sou, e não entendermos que em nós habita o Espírito de poder e uma palavra de vigor que levanta o cansado, e os que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia. Eles sobem e eles não se cansam, não se fadigam, ainda que corram não tropeçam. Essa segunda tempestade, ela é imposta a todo mundo. Porque é impossível que a primeira tempestade natural não cause nenhum choque em nossa vida para gerar uma segunda tempestade interior. Mas como é que lidamos com isso? A questão não é evitar uma tempestade ou outra, porque as duas são necessárias. São impositivas. Sendo crente ou não, jejuando ou não, sendo missionário, pastor ou não, essas duas tempestades fazem parte da nossa vida, mas como reagimos a elas? O versículo 41 diz que ao terminar todo esse episódio, quando as coisas estão resolvidas e Jesus já repreendeu o vento e o mar, e Jesus já repreendeu eles, eles se voltam um para os outros e entre si eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Jesus, mas não o conheciam. Eles participavam dos seminários mais intensos com Jesus e não o conheciam. Não, eles conheciam, era Jesus que nasceu em Belém, que os chamou, que fez esse milagre, que fez aquele, que falou aquilo, que ensinou aquilo, mas não o conheciam na prática. Eles ficam surpresos, eles ficam perplexos, eles ficam admirados. Eu acredito que quem conhece Jesus não fica surpreso com o que ele faz, não fica perplexo com o que ele faz. Fica maravilhado com o que ele faz. Fica até entusiasmado com o que ele faz. Mas ficar surpreso com aquele que tudo pode. Que não conhece impossível. Que é o Criador de todas as coisas e sustentador de todas elas pela palavra do seu poder. Ficar surpreso. Mas eles estão surpresos. Ouviam o que ele dizia, mas não o conheciam. Andavam com ele, ouviam o que ele dizia, mas não o conheciam. E essa é a mesma tempestade que está alojada, já fez tenda e morada na vida de muitos crentes. Muitos crentes que ouvem a palavra, estão na igreja de forma regular, expostos a uma pregação e uma exposição bíblica. Alguns participam de simpósio ano após ano. Mas continuam sem saber quem é Jesus. Porque quando vem a tempestade interior, não sabem reagir. Não sabem ter a postura que devem ter diante da tempestade interior. E vivemos uma geração de crentes deprimidos, assustados, apavorados, amedrontados, cheios de argumentos e desculpas para suas falências, fracassos, dores e sofrimento, esquecendo que eles vivem para o Rei da Glória e para o Senhor, que tem até o fio de cabelo da cabeça dele contado e que faz tudo conforme a sua vontade, e que, como Paulo diz em Romanos 8:28, todas as coisas acontecem em conjunto para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Eles não lembram disso na prática.
Não, eles só lembram na teoria. Eles só lembram no culto, na leitura bíblica, no estudo. Mas quando surge a tempestade natural, eles não usam isso para evitar que a tempestade interior gere tormentos e dificuldades duradouras e marcas que nunca saem. Mas havia uma terceira tempestade que estava por vir e que Jesus estava trabalhando para que os discípulos entendessem que eles estavam sendo preparados para enfrentarem uma terceira tempestade. E ela começa no capítulo 4, versículo 35, primeiro da leitura, quando Jesus diz: vamos passar para outra margem. De forma simbólica, podemos dizer que a margem de cá é o simpósio de missões. A margem de cá é a nossa igreja, é o nosso ministério, é a nossa família. A margem de cá são os estudos que temos e tudo que a gente se alimenta de Deus e das coisas de Deus. É o banco confortável. Mas quando Jesus fala, vamos para a margem de lá, Ele está falando para ir em direção a tempestades que não são suas, são tempestades dos outros. Ele está dizendo, agora saia dessa sua zona de conforto e vá para o outro lado. O que tem do outro lado? No capítulo 5, no versículo 1, diz que Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terras dos Gerazenos. Ao desembarcar, versículo 2, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Opa, agora não era uma tempestade natural. Não era uma tempestade no interior deles. Era uma tempestade dentro de outra pessoa. E aquela tempestade dentro de outra pessoa vem em direção a eles, mais especificamente em direção a Jesus. E o que Jesus estava fazendo quando os chamou para aquele dia de seminário? Quando os chamou para depois do seminário entrar no mar, que provavelmente teria uma tempestade. Jesus estava preparando eles para que eles pudessem ir para o outro lado. E lá do outro lado encontrar a tempestade na vida de outras pessoas. E somente aqueles que sabem reagir à tempestade natural, somente aqueles que sabem reagir à tempestade interior, é que se encontram prontos para lidar com a tempestade na vida dos outros. Um grande problema é muita gente cheia de tempestades, pondo os pés pelas mãos nas tempestades naturais, correndo assustadas de um lado para o outro por causa das tempestades naturais. Pessoas que permitem que as tempestades naturais encham o interior delas, e elas vivem num tumulto interior com uma tempestade interior. E aí elas sentam num gabinete pastoral para aconselhar alguém que tem uma tempestade. E aí eles vão para um campo missionário para falar com alguém que tem as suas tempestades. Eles não conseguem lidar com a tempestade deles. Vamos ser sinceros, será possível que quem não consegue lidar corretamente com as suas tempestades tenha capacidade e condição de lidar com a tempestade dos outros? Qualquer pessoa de mente sã vai compreender que é impossível. Cura-te a ti mesmo. Como é que vai fazer isso? Mas todo o propósito de Jesus, com as duas tempestades, é conduzir aqueles homens a lidar com a tempestade dos outros. No versículo 21 do capítulo 5, Jesus pega o barco de novo e volta para a zona de conforto. Volta para cá. Oba, mais um simpósio, mais um seminário, é daqui a um ano. Mais um dia de sentar confortavelmente e ouvir. Mais um dia de algo que me move, que me motiva. Que bom! Vamos voltar para o lugar do seminário.
Eu acho que eles saíram de lá fazendo sinal da cruz. O endemoniado foi embora, acabou. Acabou, agora a gente volta para o lugar de conforto, lá para o seminário. Versículo 21, quando eles chegam do outro lado, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Ué, tiraram as cadeiras do banco, confortáveis do lado de cá. E agora quando eles voltam para o lado de cá, o que tem? Tempestade na vida dos outros. Agora, onde eles pensavam, lugar de conforto e refrigério? Não, eles voltam para enfrentar novamente uma tempestade na vida dos outros. E Jesus fala: tá bom, então eu vou com você, vamos lá para ver o que acontece. Enquanto ele está indo, no versículo 24 do capítulo 5, diz que Jesus vai indo, a multidão o segue. É lógico que os discípulos estavam juntos. No versículo 25 diz que chega uma mulher que estava ali havia 12 anos sofrendo de hemorragia. História você já conhece. Gastou todo o dinheiro, todos os recursos, enganada de todos os lados. O que acontece? Tempestade na vida dos outros. Tempestade que está acontecendo no interior e no exterior dos outros. Que eles naturalmente não têm nada a ver com isso. Mas eles não têm nada a ver com isso porque eles não foram aprovados na forma de reagir nas tempestades naturais. Eles não foram aprovados na tempestade interior. Reagiram mal. Então é lógico que quando do lado de lá aparece um endemoniado, eles ficam na miúda. Volta para o lado de cá. E vem uma criança morta que estão pedindo para fazer alguma coisa. E vem uma mulher para tocar e se liberta de um fluxo de sangue com a sua tempestade. E os discípulos nem são tocados, porque eles não estavam aptos. Mas quem sempre esteve apto, não para de fazer o que tem que fazer. E ele é o modelo para a gente. Ele é a inspiração. Porque ele estava fazendo tudo isso em carne, passando pelas tempestades naturais, tendo os ataques das tempestades interiores, mas sabendo reagir ao ponto de lidar com a tempestade dos outros. Vida de pastor é uma vida didática, cheia de ensinamento, cheia de ensinamento. O que acontece numa igreja, pastores que estão aqui, quando um irmão está passando por muitas lutas e dificuldades, ele serve nisso ou naquilo, naquele ministério, no outro, e ele está passando por grandes problemas. O que normalmente acontece? Não sempre, mas a maioria das vezes. Eu preciso dar um tempo, pastor. Pergunta para o seu irmão, você já pediu um tempo para o seu pastor? Você é daqueles que já falou, eu vou parar um pouco. Eu preciso deixar esse ministério que eu estou. Preciso deixar de fazer aquilo. Precisa mesmo. Porque não aprendeu nada no seminário com Jesus, que durou 34 versículos. Não aprendeu nada. A tempestade interior entrou, tomou conta. Olha o que Deus está nos fazendo. Ou fazendo com a gente na primeira e na segunda tempestade. Ele está nos preparando. Nós precisamos dos temporais. Levanta a sua mão e diga, eu preciso do temporal natural. Permaneça de mão levantada e diga, eu preciso que venha sobre mim um ataque no meu interior. Porque se não vier essas coisas, você nunca vai ficar preparado. Nunca. Sou fundador, professor há muitos anos,
Diretor, muitos anos de seminário, mas o seminário não vai te dar isso. Cursos e cursos e cursos. Ora, eles tiveram 34 versículos de curso com Jesus. Mas é passando pelas tempestades e reagindo corretamente que o couro vai ficar grosso. E você vai virar um Highlander. Um duro de matar. Por causa da reação correta. Preste atenção nas palavras, não é por causa das tempestades, porque tem gente que com as duas tempestades acaba com a vida deles. Mas por causa da reação correta nas duas tempestades. Vocês já leram um texto em que o Isaías ele fala: vocês serão chamados carvalhos de justiça? Esse texto me levou a pesquisar sobre o carvalho. Eu encontrei que o carvalho, quando jovem, tem um tronco liso e fino. Mas exposto aos ventos fortes vai enrijecendo. E se torna uma árvore grossa, com mais de 40 metros de altura e vive até mais de 1000 anos. Fala aí para o seu irmão, talvez você está muito liso e fino. Que triste uma geração de crentes lisos e finos. Sabe qual é a principal expressão e pergunta nas orações do crente liso e fino? Senhor, por que permitiste? Pronto, já te ajudei. Eu já fiz essa oração, tenho que confessar. Mas a abandonei e não faço mais. Agora, se você vive, você está ficando cada vez mais liso. Cada vez mais fino. Vai ser sempre essa arvorezinha, bonitinha, sem força nenhuma. Assim como o carvalho se torna uma árvore forte e resistente quando suporta os ventos fortes, também nós, quando sabemos reagir às duas primeiras tempestades, vamos nos tornando resilientes, corajosos, cheios de fé. Por meio da tempestade natural e da tempestade interior, o Senhor estava trabalhando neles para prepará-los para uma terceira tempestade. Aí está o grande seminário. Estava preparando-os para uma terceira tempestade. A tempestade fino. Vem os ventos. Ele não é destruído, ele vai se tornando forte. Porque ele não cresce para cima, ele cresce para baixo. As raízes dele vão se aprofundando na terra. Enquanto o vento vai soprando, e quanto mais o vento sopra, a raiz dele, ou as raízes vão descendo mais. Mas elas não vão descendo como um esconderijo ou fugindo. Elas vão procurando uma rocha. Elas vão procurando algo sólido. E quando as raízes do carvalho vão descendo e acham uma rocha, elas fazem como que um abraço na rocha. Elas se misturam com a rocha. Você já sabe onde eu vou chegar, não sabe? Você já sabe daquele que Deus fez a principal pedra angular da esquina, a rocha da nossa salvação. Aqueles que sabem lidar com a primeira tempestade e a segunda tempestade, eles não se preocupam com o vento forte. Eles olham para onde está a rocha e eles vão se abraçando à rocha, se apegando à rocha. A rocha tem nome. Quem sabe o nome da rocha, grita o nome da rocha.
vocês ainda não têm fé? A pergunta que Jesus faz para eles. Participaram de todo o seminário, ouviram a palavra, ainda não têm fé? Como é que Jesus lidou com o endemoniado Gesareno do outro lado? Como é que Jesus lidou com o mar? Com a tempestade climática? Como é que ele lidou com a mulher que tinha fluxo de sangue? Como é que ele tratou? Como é que ele tratou com a criança morta? Vou mostrar para vocês. Ele apazigua todas as tempestades por meio do poder da palavra. Marcos 4:39. No meio do versículo, Marcos 4:39. Eu vou olhar tudo, você já sabe o que Jesus fala, mas o que interessa aqui é que no meio do versículo está escrito: e disse ao mar. E disse. Usou a palavra para falar com a circunstância, com a tempestade natural. Como é que ele lidou com a tempestade interior dos discípulos? Versículo 40 no capítulo 4. Jesus lhes perguntou. Novamente é a palavra. Com a tempestade climática, Jesus falou com ela. Agora com os discípulos, ele disse para eles: perguntem-se a si mesmos como é que vocês estão lidando. O que vocês estão deixando acontecer no interior de vocês por causa da tempestade externa? Pergunte-se a si mesmo. Capítulo 5, versículo 8. Diante do espírito imundo, ele disse isto. Ele disse isto. Com a mulher que tinha fluxo de sangue, no versículo 34, então Jesus lhe disse. Então Jesus lhe disse. Com a menina que estava morta, versículo 41, tomando a criança pela mão, disse. Disse. Você consegue entender porque Deus, quando chama Josué para suceder Moisés, ele disse: não se aparte da tua boca a palavra do livro dessa lei. É com a palavra que você lida com a tempestade natural. É com a palavra que você lida com a tempestade interior. É com a palavra que você lida com a tempestade dos outros. Mas não a palavra ouvida num seminário ou num simpósio. A palavra crida. A palavra que teve crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E é assim que nós vamos vencer as nossas tempestades. Você não tem que estar pronto para ir para o campo missionário, para ser pastor. Você nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Mas tem que ter alguma diretriz básica na sua vida. E eu não vejo diretriz em outro lugar, senão quem toma a palavra e vive mediante ela, que vem a tempestade. O fraco vai dizer: eu sou forte. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Curve a sua cabeça. Desfaz, Espírito de Deus, todo espírito angustiado e amargurado. Quebra e destrói toda acusação maligna. Todo o efeito reverso da palavra que Satanás tenta ter proveito para acusar e condenar.
para inibir, para assustar. E traz neste recinto, nesta casa, neste lugar, o preenchimento de todos os espaços, com a revelação da tua palavra que acabou de chegar a nós. Para que mais do que letras, mais do que conhecimento, mais do que informação, nós tenhamos aquilo que ouvimos ontem à noite, que a tua palavra diz: recebermos poder e autoridade. E o poder e a autoridade emana da fé na palavra. Então que todos nós, não importa a posição no exército que nós estamos, mas todos nós estejamos envolvidos com aquilo que a palavra diz, na certeza de que ela é a verdade, que não há relativismo, que os nossos sentimentos e emoções não estão acima dela, que as circunstâncias não estão acima dela, que o que as pessoas pensam não está acima dela, mas a tua palavra, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é o rumo e é a direção. Ajuda-nos na continuidade desse simpósio, para que cada palavra que vem da tua palavra seja forte em nossa mente e em nosso coração, produzindo fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Deus e seja louvado. Em nome. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir mais forte Jesus. Ele é digno, Ele é merecedor. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor e toda a nossa gratidão. Glórias a Deus por essa palavra, que é a palavra de Deus, que não volta vazia. Aleluia. Queridos, nós vamos sair agora para o almoço e nós vamos retornar às 14h30. Porém, 14h23, nós já temos aqui o vídeo institucional e às 14h27, o vídeo de abertura. 14h30, nós já vamos ter um testemunho aqui, acolhimento para as nações. Nós temos 3 lugares para o almoço. Nós temos aqui na frente o espaço cultural. Recebi umas informações importantes aqui, que vão ser muito úteis para vocês. Aqui na frente, o espaço cultural, nós temos uma capacidade para 220 pessoas. Ou melhor, é isso aí, deixa eu dar uma olhadinha. Não, desculpa aí. Aqui embaixo, aqui, nós temos um espaço aqui para 220 pessoas. 220 pessoas aqui embaixo, onde será servido o almoço. Você que já está aí com o seu ticket do almoço. Na laje, à minha direita aqui, do púlpito, se você virar à direita novamente e subir a escada, nós temos ali um espaço para 160 pessoas. 160 pessoas. E aqui no espaço cultural, na frente, espaço cultural, na frente também nós temos um bom espaço ali, que vai abrigar também os irmãos que estarão almoçando. Então, 3 espaços. Aqui embaixo, aqui à direita, subindo aqui na laje e na frente. Nossa orientação é que aqui embaixo, aqui, fique mais os idosos, enfim, que alguém que tenha aí alguma dificuldade. Ao retornar do almoço, não deixe de passar aqui na feira que está à nossa direita e ali contribuir com os missionários, abençoando os missionários. À esquerda nós temos ali também
o espaço Equibalo, a loja Equibalo, temos o pão de queijo missionário, temos o brigadeiro missionário, temos o estande ali da MUB também, missões urbanas. Amém, meus queridos irmãos? Então nós desejamos que vocês tenham um ótimo almoço, um almoço abençoado. Vamos sair com calma, com tranquilidade. Cumprimente o irmão que está aí perto de você e que Deus abençoe muito o almoço de vocês, seja um almoço abençoadíssimo, e retornamos às 14h30 aqui para o grande templo, para o período da tarde.